Glória a Deus. A paz do Senhor para meus irmãos, meus amigos e todos que irão assistir esse vídeo. Confesso que não é fácil fazer isso para mim, não sou acostumada a fazer isso, não sou produtora de vídeo. Vou fazer mesmo para glorificar o nome do Senhor Deus sobre todas as coisas. E primeiramente vou citar a palavra que está em Salmos 77, 14, onde fala: Tu és o Deus que fazes milagres, mostraste teu poder entre os povos. Aleluia. Em Mateus 19, 26, onde diz: Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: Isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Como eu disse, eu não sou acostumada a fazer vídeo assim, né? Ainda mais com um testemunho grande. Eu fiz uma cola aqui que eu vou lendo e passando para vocês. Tudo começou com uma profecia e uma promessa do Eterno Rei da Glória, no dia 29 de janeiro de 2009, na igreja onde eu congregava, a Igreja Batista Renovada, houve uma campanha falando sobre a chave que abre todas as portas. E na época, houve um congresso de vários pastores, né? E eu não me lembro agora quem era o pastor que pregou, que já tem tempo, né? 2009. Mas eu guardei o cartazinho, que veio inclusive com uma chave de plástico, mas a chave já nem existe mais, que quebrou. Tá aqui, ó. Esse cartazinho veio com uma chave de plástico. E está datado do 29 de janeiro de 2009. E eu escrevi nesse cartazinho que veio a chave, mas a chave já quebrou devido ao tempo, que seria uma casa. Não sei se dá para ver. Tá vendo? Uma casa. E ainda coloquei um chaveiro com a letra C, representando o meu nome, sobre esse cartazinho. Começou assim. Bom, e aí eu fiz a campanha e acreditei desde 2009, vem toda vez que eu vou orar ao Senhor, a partir do momento que eu me levanto, né, de joelhos na consagração ao Senhor, eu apresentava esse cartazinho como um momento profético, né? Acreditando, confiando, como diz a palavra do Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E eu esperei, eu tenho esperado naquilo que o Senhor tem me prometido, naquilo que o Senhor tem usado os profetas dele na igreja, assim como diz a palavra do Senhor: acreditei nos meus profetas e prosperarei. Está lá em 2 Crônicas 20, 20, se eu não me engano. E eu acreditei no profeta do Senhor e tenho acreditado até hoje. Quando eu sinto que bate com a palavra do Senhor, eu acredito naquilo que o Senhor tem me revelado. E aí o meu choro era constante. Todos os dias eu chorava, orava ao Senhor: Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá uma casa. Porque eu me separei com 30 anos de idade, fiquei com 2 filhos. E sem ajuda nenhuma do ex-marido, de nada. Meu pai me chamou para morar na casa que eles tinham acabado de adquirir dos irmãos, pelo falecimento da minha avó. E fui morar nessa casa, eu pagava as contas, mas morei assim, sem pagar aluguel. Só pagava água, luz, essas coisas assim, PTU. E por conta disso, houve muita contenda das minhas irmãs. Minhas irmãs, eu tenho mais 2 irmãs abaixo de mim, eu sou a primogênita. E houve muita contenda, que elas não aceitaram que eu estava morando ali de graça, sem pagar aluguel, sem pagar nada. Sendo que elas não precisavam dessa casa, elas não precisavam de nada. Tanto é que todas duas tinham 2, 3 casas. Uma que elas moravam, outra que o filho morava, outra que estava alugada. Então elas tinham 3 casas, todas 2 irmãs. Eu não tinha nenhuma, porque meu ex-marido me tirou tudo. Ele fez
como que eu vou falar? Ele fez uma trama que botou o nome dos outras pessoas e foi tudo embora. E aí, mas agora não vem o caso, né? Lá já passou, já passou. E com isso, as minhas irmãs vieram começar a me agredir, me caluniar, me agredir. Chegou um tempo da minha irmã caçula roubar a minha chave, isso mesmo. Ela pegou escondido, porque eu tinha uma menina que tomava conta dos meus cachorros, eu tinha 2 cachorros na época, e eu viajava para ver meus filhos. Eu morava em Cachoeira de Itapemirim e viajava para Vitória para visitar meus filhos. E aí, o que aconteceu? Essa menina ficava com a minha chave quando eu viajava. E a minha irmã fez a cabeça dessa menina com palavras mentirosas, com enganação, e falando que minha mãe estava pedindo a chave, e a menina entregou a chave da casa que eu morava, que é de herança minha também, porque afinal de contas eu sou filha. Aliás, até pela justiça, mesmo se fosse um filho adotivo, também teria direito a essa casa. Então, quer dizer, a casa é tão minha quanto das outras 2 irmãs. E ela pegou a minha chave eu escondido, e depois eu soube, porque a menina veio falar para mim, e eu falei com essa irmã que eu ia fazer um boletim de ocorrência e que se ela invadisse a minha casa eu ia denunciar e ela ia ser presa. Cheguei a abrir o boletim de ocorrência, mas fiquei com pena. E voltei atrás, porque eu sabia que talvez ela iria até presa. E voltei atrás, orei a Deus, Deus me incomodou, voltei atrás, não fiz o boletim de ocorrência, mas avisei a ela pelo WhatsApp, pela mensagem, que naquela época não tinha WhatsApp, pela mensagem, inclusive eu imprimi, porque eu procurei advogado logo a seguir, falando com ela que eu iria ir na justiça, denunciar a fraude dela. Mas acabando que eu não fiz isso, eu apenas falei, né, para ver se dava um choque térmico nela, e não fiz. E aí depois eu soube que ela botou alguém para invadir a minha casa, invadiu várias vezes, roubou, inclusive uma irmã, que agora é da nossa igreja, foi da minha igreja do passado, e agora também pertence à igreja, ela é missionária, da igreja Ministério Terra Nova, assim como eu. E ela perguntou: Carmen, você vendeu a sua casa? Eu disse: não, aquela casa eu não posso nem vender, ela é de herança, ela é de herdeiros. E eu tô lá, tô morando lá. Eu disse: não, porque eu vi alguém entrando na sua casa, alguém gordinho, cheinho. E eu disse: Marlene, eu não posso provar, eu não tenho como provar isso. Eu sei que a minha irmã pegou a minha chave escondido, fez chantagem com a menina que tomava conta da minha chave. E eu não posso provar, eu sei que ela, eu tenho certeza no meu coração, no meu íntimo, sabe que ela está invadindo a minha casa. E a minha mãe estava sendo conivente, porque a minha mãe não falava nada para mim, que afinal de contas minha mãe morava em cima. E aí foi um transtorno muito grande, né? Fiquei nesse tempo todo sendo acometida de afronta, de perseguição, de calúnia. Inclusive essa irmã caçula chegou a me agredir, falando que eu não valia nada, que eu estava roubando aquilo que era dela, sendo que a casa também pertence a mim, eu sou herdeira legítima, né? Essa casa está em inventário, inclusive. E aí foi aquela contenda, aquela briga toda. Comunicado de recall. E aí eu sei que... Brasil, montadora de automóveis limitada, HMB, convoca os proprietários dos veículos... Ai, peraí, com licença, né? E meu pai na época, né, me ajudou, ele que me incentivou a ir morar lá. E aí eu continuava pedindo, irmãos, diante de tanta afronta, de tanta perseguição, assim, ajuda de ex-marido, irmãs me afrontando, eu clamava ao Senhor e Deus me deu a palavra, Mateus 7, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é um homem que o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Senhor, nosso Deus do céu, que é bom e dá tudo que lhes pedirem.
E aí foi assim, continuei pedindo, chorando, clamando, e toda vez que eu orava, apresentava o cartãozinho, né, o momento profético. E aí passou. Fiquei anos e anos sendo afrontada, eu já não abria as janelas da minha casa, eu já não abria quase nada, eu vivi praticamente acuada, uma síndrome, vamos botar assim, de depressão, não tão profunda, mas uma depressão, porque eu não abria a casa. Embora eu recebesse amigos para fazer reuniões de oração na minha casa, na antiga igreja eu era líder de grupo de mulheres, né, e participava de vários ministérios na igreja, ministérios hospitais, visita a hospitais, ministérios de casas familiares, e na minha casa eu recebia orações e fazia orações também. E logo após houve um momento de crise na polícia, e eu deixei de ir nessa igreja e comecei a visitar uma outra igreja perto da minha casa, me senti bem, me senti feliz e falei com os meus pastores, que são agora os meus pastores, pastora Lorena e apóstolo Alessandro. Passei toda a situação para eles, do que eu vivia, e falei, pastores, eu não posso sair agora, porque o Senhor ainda não me deu liberdade para me abandonar a minha igreja. E fiquei um tempo indo na nossa igreja de agora, mas sendo ainda membro da outra igreja. Até que chegou um dia que o Senhor permitiu que eu pedisse permissão para sair da antiga igreja e vir para a nossa igreja, Ministério Terra Nova. E aí foi que no domingo de culto eu estava na igreja e a nossa pastora Lorena teve uma revelação e no meio do culto ela parou para falar. Eu vejo uma ponte de um lado para o outro, algumas irmãs atravessando essa ponte, e eu vejo a irmã Carmen. Na época eu era apenas um membro, né? Eu vejo uma irmã Carmen passando de um lado para o outro. E eu recebi, né? Como diz a palavra, né? Acreditei nos meus profetas, eu acreditei na profecia do nosso pastor. E fui para casa. Isso quando foi no mesmo domingo à noite. Eu já tinha acabado de aposentar, amados. Eu pulei um pedacinho, porque é muita coisa para falar. Tinha acabado de aposentar, já tinha pedido permissão da outra igreja ao pastor para me liberar. Pastor, eu tinha três pastores, eu falei com dois pastores, o pastor Ezequiel e o pastor Surrene, pedi permissão e pedi que orassem, me liberando a bênção para sair da igreja, e me lembrei nessa igreja Terra Nova. E logo a seguir, que eu também me aposentei. E aí Deus revelou para a pastora Lorena essa revelação. E no mesmo domingo, como eu estava dizendo, a minha filha liga chorando, pedindo ajuda. Mãe, vem me ajudar, porque eu estou tendo muito problema com pessoa que toma conta das crianças e eu preciso trabalhar. E aí eu liguei, falei, tudo bem, eu vou ver como é que vai ser. E no mesmo dia falei com a pastora Lorena. A pastora Lorena, aquela revelação de hoje no culto, Deus deu um sinal, agora de noite, era 11 horas da noite. A minha filha ligou, falando que está precisando de mim, ligou chorando, desesperada. Eu preciso que a senhora venha na minha casa para orar por mim, porque eu quero uma confirmação do Senhor, porque eu não posso abandonar tudo assim, sem mais nem menos. E aí a pastora Lorena disse, não, minha filha, fica calma, nós vamos orar essa noite e amanhã a gente se encontra. E no dia seguinte a pastora Lorena foi na minha casa, orou por mim, e Deus confirmou que era o tempo dele me arrancar com raiz e tudo da cidade de Cachoeira de Itapemirim. E aí no dia seguinte eu falei com a minha filha, falei assim, olha, então tá, então eu vou procurar casa para alugar. E os meus filhos, tanto a minha filha Michele como meu filho Michel, começaram a procurar casa para alugar aqui, um valor que eu poderia pagar. Aí ela falou, mãe, só fica em casa. Eu disse, não vou sair daqui para ficar na casa de ninguém. Eu tenho a minha vida, eu posso ajudar vocês, mas eu quero o meu canto. E aí eu falei, eu quero alugar, ver um aluguel mais em conta que eu possa pagar. E aí eles, dentro de 3 meses, irmão, depois dessa profecia, 3 meses depois, Deus moveu os céus e terra e mares e me trouxe para Vila Velha, com tudo. Praticamente
eu larguei a casa lá, alguns móveis eu doei, alguns eu vendi, e enfim. E foi isso que aconteceu, eu vim parar aqui em Vila Velha. E antes de eu vir, eu ainda orava ao Senhor, e Deus me deu também uma palavra em 2 Reis 6:19. Então Eliseu lhe deu a palavra orientação: não é este o caminho, nem esta cidade que procurais seguir-me, e conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Então aqui, até na palavra Deus confirmava: não é este o caminho, não é este o lugar. Então Deus confirmou na profecia com a nossa pastora Lorena, depois confirmou na palavra em 2 Reis 6:19. E tudo eu ia orientando, eu ia pegando as orientações das profecias, dos profetas que Deus botava no meu caminho, e a palavra do Senhor, que era o principal, que me dava maior segurança. E assim comecei a procurar apartamento e consegui vir embora com 2, 3 meses de tudo isso aconteceu. Vim morar aqui, fui ajudar meus filhos, a minha filha em especial, né, que tomar conta das crianças. Bom, aí passou. E desde que eu vim morar aqui, eu coloquei no meu coração de procurar um apartamento para comprar. E não é fácil, irmão, porque afinal de contas eu sou divorciada, né? Não tenho ajuda de ninguém. Eu tenho o meu salário de aposentadoria como servidora pública do serviço de água e esgoto do município de Itapemirim. E esse é o meu salário. E eu ficava procurando casa onde eu estava morando. E todas as casas que eu estava morando, inclusive onde eu estava morando, era muito caro, muito caro. E o aluguel já estava 1 ano e meio naquela casa, e o aluguel aumentou absurdamente, tive que sair para procurar outro aluguel. Eu pensei, não, eu não aceito isso, vou ficar pagando aluguel cada vez mais caro, eu tenho que ficar mudando todo ano, ninguém merece. E falei com o Senhor, mostrei de novo o cartazinho. Senhor, todo dia eu mostrava, né? Não, de novo não, todo dia. E Senhor, eu não aceito, eu quero uma casa própria, e o Senhor me deu. E aquilo eu fui procurando. Só, irmãos, que eu procurava apartamento simples. A única coisa que eu exigia era um elevador, porque na idade que vai chegando, a gente não aguenta. Pego, subir com o ombro, eu sou sozinha, não tem ninguém que faça nada pra mim. A não ser Deus, né? E os meus filhos, eu conto com eles sim, mas eu não posso agora chamar eles, porque cada um tem a família deles. Tem emprego, tem filhos, tem a casa deles, né? Tem toda a trajetória da vida de cada um, porque cada um. Eu não posso ficar chamando meus filhos toda hora. E aí, eu aclamava o Senhor e procurava apartamento. E procurava apartamento simples, pelo menos com elevador, como eu falei. Amados, eu recebi vários nãos. Muitos, muitos nãos. E o que mais me entristecia eram alguns corretores que eu procurava, né, onde sabia de alguns apartamentos, eu fazia oferta daquilo que eu podia pagar. Eu já tinha feito um orçamento pelos bancos, vários bancos, para ver o que eu podia pagar, o que eu podia pagar empréstimo, porque eu não tenho dinheiro para comprar à vista, eu ia pagar emprestado, financiado, para poder cumprir com o financiamento, pagamento durante o tempo de vida que eu pudesse fazer. E aí eu fazia oferta e as pessoas, alguns corretores, irmãos, riam na minha cara. Teve corretores, uns 2 ou 3 por aí, que tiveram a audácia de jogar na minha cara, até falando palavras de maldição: você nunca vai comprar nada. Esse valor irrisório que você está oferecendo não dá para comprar nem um casebre. Muitos deles falavam isso para mim. Muitos desfaziam da minha pessoa por ser sozinha. Aí ficava assim: chama o seu filho para fazer financiamento com você. Aí eu falei assim: não meta meus filhos no meio, porque cada um deles tem já o apartamento deles, que também está financiado. Eles estão pagando financiamento dos apartamentos de cada um deles. Todos os 2 têm apartamento próprio, mas todos os 2 pagam financiamento de apartamento. Eu não ia chamar eles para poder assumir mais o risco com eles, né? Aí eles vinham de mim e jogavam na minha cara: você nunca vai conseguir comprar apartamento. Aí eu saía de perto deles chorando, eu vinha para casa chorando, muito triste, repreendia, mesmo repreendendo, orando a Deus, eu chorava porque eu me sentia humilhada, eu me sentia pequena.
E todos os apartamentos que eu via eram apartamentos simples, não tinha área de lazer, não tinha nada. Era apartamento apenas com elevador. E como eu falei, eu fiquei mais de um ano, fiquei 1 ano e meio procurando apartamento. Os nossos pastores, a pastora Lorena e o apóstolo Alessandro, vieram na minha casa aqui em Vitória. A primeira vez veio uma caravana, eu achei lindo isso e está guardado no meu coração. Os irmãos da minha igreja vieram me visitar e orar pela minha primeira moradia aqui em Vila Velha. E depois os meus pastores vieram sozinhos. E aí, eles já sabiam da situação, porque cada passo que eu dava, eu passava para eles. Bom, aí quando foi este ano passado, 2022, já tinha 1 ano e meio procurando apartamento, como eu falei com os irmãos, e todos negavam. Aí quando foi nesse final de ano de 2022, aconteceu de eu vir por esse bairro aqui, mudei de bairro para poder procurar. Eu procurava em vários bairros, bairros que eu pudesse confiar e me sentir segura, porque tem bairros também perigosos, né? E aí descobri aqui nesse bairro, esse apartamento onde eu tô, e fiz uma proposta, a proposta que eu podia pagar. E a corretora, muito amável, muito simpática, se tornou até minha amiga, uma gracinha de pessoa. E ela demorou a dar resposta. Demorou muito, demorou mais de 2 meses para dar resposta. Eu tinha feito a oferta, ela não me respondia. Eu mandava mensagem, ela não me respondia, nem que sim, nem não. Aí, amados, nesse intervalo, vou cortar um pouquinho, o nosso pastor de Itamar tinha ido para missões em Jequitinhonha. E nos cultos que eu assisto online, né, porque eu assisto os cultos da nossa igreja online, e eu ouvi ele falando e pedi ajuda para missões. E eu senti no coração de depositar um valor para essas missões. E falei com a minha pastora Lorena, falei assim, pastora, eu vou depositar na sua conta, porque o dízimo que eu envio para lá, eu deposito na conta dela. Eu tenho colocado os dízimos para a minha igreja lá em Cachoeira Itapemirim, embora eu estou aqui em Vila Velha. Mas eu continuo como membro da igreja, né? E falei com a pastora, eu quero ofertar para missões. E falei com o pastor de Itamar, estou entregando para missões. E entreguei na conta da pastora Lorena. E aí, ele foi para missões, e aí passou. E eu continuava sem resposta do dono do apartamento que eu tinha feito a proposta. Aí, amados, a minha filha, no início, eu não fiquei sabendo logo na época, né? Eu fiquei sabendo depois. A minha filha chegou para essa corretora e injetou mais um valor. E aí ela injetou esse valor e falou assim, olha, eu vou te dar mais tanto para você me dar a resposta definitiva para minha mãe. E aí, a menina, logo depois que a minha filha fez isso, ela deu a positividade. Falou com o proprietário aceitou a oferta. E eu imediatamente fui correr para banco para poder pegar assinatura, para poder ser avaliada, né? Porque banco não faz assim para qualquer um, tem que avaliar a pessoa e tudo. E todos os detalhes que eu vivia, eu passava para a pastora, está acontecendo isso. E aí, quando aconteceu disso, a minha filha depois falou para mim, mãe, eu ofereci mais tantos reais no que você já ofertou, no que você podia pagar. Eu disse, Michele, é mesmo? Então é por isso que ela deu resposta, né? Porque antes ela não tinha dado resposta. E aí eu contei para a pastora Lorena, pastora, olha o que aconteceu, eu já tenho mais de 3 meses, eu estou esperando resposta, eles não me davam resposta. E agora minha filha chega para mim e fala que ela ofertou, mas um valor em cima daquilo que eu já tinha proposta para comprar o apartamento. Aí a pastora, minha filha, olha como que o nosso Deus é lindo. Você ofertou para missões e Deus te deu muito mais do que você ofertou. Porque tocou no coração da sua filha para injetar esse valor a mais, 100 vezes mais do que eu ofereci, né? Eu tinha ofertado, irmãos, para missões R$50. E Deus me deu muito mais. A minha filha foi tocada por Deus e eu só fiquei sabendo depois que ela falou para mim. E aí tá bom, eu fui correr atrás dos documentos e tal, só que estava chegando já em dezembro. Eu falei com os irmãos, demorou 2, 3 meses, né?
E eu estava morando de aluguel ainda e o contrato de aluguel já estava para vencer. E aí, se vencesse em dezembro, final de dezembro, dia 31 de dezembro, eu iria ser obrigada a fazer um novo contrato e naturalmente o aluguel ia aumentar novamente. Aí eu virei para a corretora e falei assim, eu preciso falar com o proprietário, porque eu preciso urgente de resposta, eu preciso que o banco me dê o aval rapidinho, porque eu não posso fazer outro contrato de aluguel, senão eu vou ter que pagar 2 vezes, pagar o aluguel e pagar para a seção do banco. Não vou ter condições para isso. E aí chamou o proprietário chamado Michel Ávila, uma gracinha também de pessoa, eu conheci, e um rapaz novo, mas de uma índole, de uma percepção também maravilhosa, Deus tremendo também nesse caso, um menino que Deus colocou na minha vida para ajudar. E aí eu falei com ele, Michel, é o seguinte, está acontecendo isso, tem 3 meses que eu estou esperando resposta para vocês aceitarem a proposta, e só agora vocês me aceitam. Só que eu não consegui ainda o aval do banco, já fiz o pedido, mas o banco ainda não deu aval, confirmando do valor, mas eu preciso mudar, porque se chegar final de dezembro, eu vou ter que fazer um novo contrato de aluguel, eu não vou ter condições de pagar aluguel e pagar a prestação, a mensalidade do banco. Aí o Michel disse, na casa não esquenta não, eu vou permitir a senhora entrar no apartamento antes de assinar tanto com o banco e antes de assinar com a imobiliária, né, comigo. E aí ele fez um documento para a imobiliária, pedindo à imobiliária que autorizasse a minha entrada no apartamento. E eu fiz a minha mudança aí eu tive que correr atrás de caminhão de mudança, pesquisando valores caríssimos também, tive problemas inclusive com a mudança, mas enfim consegui para agendar a mudança para o dia 29 de dezembro, justamente o dia do aniversário da minha filha Michelle. Aí ela falou assim, mãe, que presente você está me dando, hein? Ajudar na mudança. Eu disse, minha filha, eu não tenho como mudar essa data, porque se passar do dia 31 de dezembro eu vou ter que assumir um novo contrato de aluguel e não vou ter dinheiro para pagar aluguel e financiamento de banco. Então é dessa agora. E aí a minha filha regaçou as mangas e veio me ajudar. O meu filho já fica mais difícil de ajudar porque ele tem bebê pequeno, ele ajuda a esposa e todos os dois trabalham, né? Meu filho tem uma filha maior e um bebê, então fica mais complicado. E aí a minha filha veio me ajudar na mudança, meu filho depois, mais tarde, mais à noite, ele ajudou também. E mudei no dia 29 de dezembro, dia do aniversário da minha filha, não tivemos nem força, nem estrutura para cantar parabéns direito para minha filha. Simplesmente fui para casa dela, cantamos parabéns simples. Mas eu pude louvar a Deus com tudo isso. E aí vim morar aqui. Só que antes de vir morar aqui, no dia da minha mudança, poucos dias antes, eu doei ciúme com os meus filhos também. Falei assim, mãe, vamos doar esse móvel, já tem muito tempo os móveis já estão assim, caindo para lá e para cá, mudança para lá e para cá. Aí eu acabei doando meu armário de quarto, uma cômoda, doei várias coisas. E vim para esse apartamento sem armário de quarto, sem armário de cozinha, sem uma cômoda. E vim para cá com a cara e a coragem e fiquei nessa casa dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abri só com muitas caixas dentro do apartamento e não achava nada. Para cozinhar estava tudo dentro de caixa, as panelas, comida tudo dentro de caixa, as roupas dentro de caixa. Para mim sair era uma luta para achar as coisas. E a minha filha, mãe, eu vou te dar um armário de presente. Aí quando foi em abril, a minha filha me deu o armário do quarto de presente. Me deu também um buffet da cozinha. E Deus me permitiu eu comprar um armário da cozinha. Isso foi em abril. E aí a pastora me cobrando, minha filha, você falou que ia fazer um vídeo de testemunhos. Pastora, eu não tive ainda como fazer, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo. E aí eu comecei a entender, por que eu não consegui fazer o vídeo antes? Porque ainda tem coisas que Deus está me dando. Deus prometeu, como eu falei com os irmãos, vou repetir, acreditei nos meus profetas e prosperareis.
E Deus já tinha falado comigo que quando eu vou te dar uma chave de uma casa própria, mas eu vou te dar móveis novos. E aí eu acreditei nisso. Eu acreditei. E aí quando foi em abril, minha filha, mãe, eu mandei fazer. Vai chegar na sua casa um marceneiro. Ele vai medir o armário do quarto, o buffet da cozinha. E você aproveita e faz o armário da cozinha. E aí ele dividiu, né, pra mim. E dividiu pra minha filha também. E a minha filha me deu de presente o armário do quarto e o buffet da cozinha. E eu paguei o armário da cozinha. Passou abril. E eu não consegui fazer o vídeo glorificando a Deus que Deus tinha me dado. E aí, lembrei de uma coisa, logo assim que eu entrei na casa, no dia 29 de dezembro, eu fui para casa da minha filha e depois voltei imediatamente, né, porque eu queria dormir aqui na casa. E antes de dormir eu peguei um óleo da unção, que eu apresentei ao Senhor e ungi esse apartamento, chorando, agradecendo a Deus. Obrigado, meu Pai. Não tenho móveis, mas muito obrigada. Porque esse apartamento foi o Senhor que me deu. Esse apartamento veio direto do céu para a minha vida. Obrigado pela vida do proprietário, da corretora que me ajudou. Obrigada por tudo. E orei a Deus, né? E aí depois, quando foi em abril, chegou os armários, agora final de abril. Chegou os armários que a minha filha comprou pra mim e eu ainda não consegui fazer o vídeo. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando foi maio agora, no início de maio, aí meu filho falou assim, mãe, eu vou te presentear com um presente pra casa. Aí ele me presenteou com a área das plantas. E essas coisas, botar um painel, né, essas coisas também não são nada barato. E meu filho me presenteou com esse presente. E eu me presenteei com um sofá novo, porque o meu sofá também já tinha quebrado. Então o sofá novo chegou agora, semana passada, retrasada. Chegou semana retrasada. Então, amados, é isso o que Deus tem feito. Deus tem feito maravilhas. E Deus faz maravilhas para aquele que acredita, para aquele que é fiel, para aquele que verdadeiramente está aliançado na rocha que é Jesus, para aquele que verdadeiramente crê nos profetas dele. O Senhor é lindo, maravilhoso. E o Senhor faz coisas que só Deus pode trazer à tona, trazer à realidade. E vamos dizer, e depois mais que eu tenho que falar. Com tudo que acontecia, eu ia orando a Deus, como eu falei, orava a Deus na palavra e passava mensagem para a pastora Lorena. E a pastora Lorena sempre estava orando junto com um grupo de intercessores, né? Porque eu faço parte de um grupo de intercessores também. E aí o Senhor me dava, cada passagem desses momentos de dificuldade, o Senhor me dava na palavra. E uma palavra que o Senhor me deu foi o Salmo 126:1. Um cântico de peregrinação, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião. Nós sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca. E a nossa língua alegra expressões de louvor. Até nas outras nações